Oi, gente amada do Pai, mais um dia. Vamos lá? Vamos para o capítulo 47 de Gênesis. Faltam só 3 para a gente terminar essa história, esse livro fantástico escrito por Moisés. É incrível, né? Então vamos em frente. Pai, obrigada, Pai. Obrigada por nos manter, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas informações, quantos conhecimentos, como a nossa visão se ampliou diante de Ti. Quantas pessoas baixaram a Bíblia para ler, quantas pessoas estão lendo pela primeira vez a Tua palavra. Uau, que bênção! Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, vamos lá para o capítulo 47. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou ler um pouquinho e a gente vai falando. Essa é uma dica que me deram. Vamos ver se dá certo, né? Então, vamos lá. Então, José foi falar com o faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com seus rebanhos, o seu gado com tudo o que tem. Eles estão na região de Gósen. Depois de dizer isso, José fez entrar 5 dos seus irmãos e os apresentou ao faraó. Em que vocês trabalham? Perguntou o faraó. Eles responderam: Estes seus servos são pastores. Os nossos antepassados trabalhavam nisso e nós continuamos na mesma profissão. Disseram-lhe ainda: Viemos morar nesta terra porque não há pastagem para os nossos rebanhos de seus servos, pois a fome é terrível na terra de Canaã. Agora pedimos respeitosamente que permita que seus servos habitem na terra de Gósen, ou Gósen, né? Então o faraó disse a José: Seu pai e seus irmãos vieram ao seu encontro. A terra do Egito está à sua disposição. Escolha a melhor parte da terra, que habitem na terra de Gósen, e se você encontrar entre eles homens competentes, coloque-os como responsáveis para cuidarem do meu gado. José levou seu pai, Jacó, e o apresentou ao faraó. Depois, Jacó abençoou o faraó. Olha que fantástico isso, gente. 2 homens fortes, né, de grandes nações. E a gente vai ver que a palavra de Deus diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqui mesmo, no Egito, nós veremos 2 versões dessa força, dessa bênção. Aqui, Jacó reconheceu no faraó que era o grande, era um rei imponente da maior nação da terra naquele momento. E ele tinha a bênção de Deus. Jacó tinha a bênção de Deus. E faraó tinha todo aquele poderio militar, político, terra, exército, etc. E Jacó, com a bênção que ele tinha de Deus, ele transferiu para aquele faraó, para aquele rei, e o abençoou. E quando ele o abençoou, Deus também abençoa, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. E ele prometeu, da mesma maneira a Abraão, a Isaac e agora a Jacó: eu abençoarei os que te abençoarem. Ele estava recebendo a bênção, então ele estava já abençoando o faraó. Muito bacana isso, né? José levantou... Depois Jacó abençoou o faraó. O faraó perguntou a Jacó: qual é a sua idade? Jacó respondeu: tenho 130 anos de peregrinação. Minha vida de peregrinação foi curta e difícil. Não tenho vivido tanto quanto os meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e saiu. José deu todo o apoio ao pai e aos seus irmãos para se estabelecerem no Egito e deu-lhes como propriedade a melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. E José providenciou sustento para seu pai, seus irmãos e toda a sua família, segundo o número de seus filhos e netos. José era um político, era um governador que se preocupava não só com a sua família,
mas com todos os egípcios, com todas as pessoas que iam buscar alimento, né? Isso é muito legal. Não havia mantimento em toda a terra e a fome era severa. Tanto o povo do Egito quanto o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. José arrecadou todo o dinheiro que se achava na terra do Egito e de Canaã, vendendo cereais para o povo, e recolheu na casa do faraó. Quando acabou o dinheiro dos egípcios e dos cananeus, todos os egípcios foram a José e suplicaram: por favor, dai-nos mantimento. Não nos deixe morrer de fome, porque o nosso dinheiro acabou. José respondeu: se o dinheiro acabou, tragam então os seus rebanhos e em troca lhes darei mantimento. Ele era um negociador, ele era um político, mas ele fazia as coisas para o bem. Observe com atenção. Então trouxeram os rebanhos a José, e ele deu-lhes mantimento em troca de cavalos, rebanhos, bois e jumentos. Durante aquele ano, ele os sustentou em troca de seus rebanhos. No começo do ano seguinte, foram novamente falar com José, dizendo: não vamos esconder do Senhor que o nosso dinheiro acabou, e os nossos rebanhos já lhes pertencem. Já não nos resta coisa alguma para oferecer. Só nos restam nossos corpos e nossas terras. Não permita que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos seus olhos. Compre-nos e compre as nossas terras em troca de mantimento, e nós e as nossas terras seremos escravos do faraó. Dê-nos sementes para que vivamos e não morramos, a fim de que a terra não fique deserta. Assim José comprou as terras do Egito para o faraó. Os egípcios venderam seus campos, pois a fome era terrível, e o faraó tornou-se proprietário das terras. O faraó se tornou rico, proprietário de todas as terras do Egito. Quanto ao povo, tornou-os escravos de uma extremidade do Egito a outro. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque eles tinham o direito de receber sustento regular do faraó. Por isso, não precisavam vender as suas terras. Então, aqui a gente pode achar, nossa, José escravizou o povo, mas é bem diferente da escravidão que a gente conhece, como aqui aconteceu no Brasil, que eram escravos que não tinham direito a absolutamente nada, né? Então, eles não recebiam, não tinham liberdade absolutamente nenhuma. Ali foi bem diferente o que aconteceu, o que José fez com eles. Preste atenção. Então José disse ao povo: comprei vocês e suas terras para o faraó. Em troca, dou estas sementes para cultivarem as terras. Ou seja, ele comprou, deu semente para eles e arrendou a terra para eles. Do que vocês colherem, terão de dar a quinta parte ao faraó. Ou seja, quinta parte, 1/5 era do faraó. 4/5 eram deles, para eles poderem se alimentar. Usem as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês, seus filhos e as pessoas que moram com você. Então, é um estilo diferente de escravidão, né? Até diferente do que a gente está ouvindo por aí. Vocês não terão nada, mas vocês serão felizes. Muito sério isso, né? Então, José foi um homem justo. Esse tipo de compra, porque não existia mais nada. E ele estava administrando, ele era um político, um administrador. E aí eles responderam: o Senhor salvou-nos a vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do faraó. Eles reconheceram a bondade de José em relação a tudo que ele fez. José estabeleceu o seguinte decreto, que vale até hoje na terra do Egito: a quinta parte das colheitas pertence ao faraó. Esse decreto não se aplica aos sacerdotes, porque eles não precisaram vender suas propriedades ao faraó. Em meio a essa situação, Israel morou no Egito, na região de Gozém, onde compraram terras, e os seus descendentes tornaram-se muito numerosos.
Quando eles chegaram, eles não disseram que iam ficar ali para sempre, porque Jacó tinha promessa e eles queriam voltar para a terra de Canaã. É a promessa deles. Eles foram ali naquele momento que eles estavam com fome, né? Depois de chegar ao Egito, Jacó viveu mais 17 anos e chegou a ter 147 anos de idade. Aproximando-se a hora de sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: se deseja ser bondoso comigo, ponha sua mão direita debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e leal comigo e faça o que peço. Não me enterre no Egito. Nós já vimos isso quando Abraão chamou o seu servo, né? Que lá era diferente, era escravocrata mesmo, eram escravos, tá? E aí pediu para o seu servo, que pode ter sido Eliezer, colocar a mão debaixo da sua coxa e prometer a ele que não deixaria Isaac se casar com nenhuma mulher cananeia, mas iria buscar uma noiva, uma mulher para ele, lá na terra dos seus parentes. Então isso aí era tipo assim, era um selo, era uma maneira de promessa, era um compromisso, um acordo daquela maneira. Você colocava a mão debaixo da coxa para prometer. E não me enterre no Egito. Por quê? Porque ele tinha a promessa de Deus, da terra prometida. E ele queria voltar para Canaã. Sabia que aquilo ali era um momento. Deus prometeu para ele, quando apareceu na visão noturna, né, em Beceba, que ele iria e que ele voltaria, que José fecharia os seus olhos. Lembra que a gente leu? Pois é. Quando eu morrer, quero que me enterre no mesmo lugar em que meus pais foram enterrados, ali em Kiriat Arba, onde é Hebron, na Macpela, aquele monumento maravilhoso onde estão os patriarcas. José respondeu: vou fazer o que o Senhor me pede. Então Jacó lhe disse: jure-me. E ele jurou. Então Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. É isso, gente. Que história incrível. Amanhã tem mais. Amanhã vamos para o capítulo 48. Eu te espero. Se você gostou, curta, compartilhe com quem você ama. E vamos fazer o ID, levando a palavra do Senhor para as outras pessoas. Beijo no seu coração e até amanhã. Te espero. Tchau.